Começamos a veicular hoje nas redes sociais da Linete Brasil uma nova edição do Linete Drops. O tema não poderia ser mais apropriado para o mês das mães. Vamos falar de parto, especialmente o humanizado, aquele em que há o menor número possível de interferências na hora de trazer um novo ser humano ao mundo. E para começo de conversa nas entrevistas dessa edição, a doutora Priscila Huguet, ginecologista obstetra, e Andréa Gonçalves, fisioterapeuta que atua também como doula, nos contam a diferença entre parto normal e o humanizado. Confira a seguir. O parto normal é o parto que acontece por via vaginal. Esse é o conceito de parto normal no mundo inteiro, né? Ele não muda. O parto humanizado, as pessoas fazem muita confusão, mas o conceito de parto humanizado é o parto quando a gente trabalha com evidências científicas, medicina baseada em evidências, associado ao que a gente chama de atenção 1 para 1, ou seja, é um profissional atendendo uma mulher. E por que isso é importante? Porque quando a gente consegue fazer esse modelo de atenção 1 para 1, além de trabalhar com as evidências científicas, a gente consegue particularizar cada atendimento. Então, ao invés de eu fazer um esquema de linha de montagem, onde às vezes você vai para um plantão que tem várias grávidas, né, em trabalho de parto e já instala ocitocina em todo mundo para acelerar o processo, você vai olhar para uma grávida, que é a mulher que está sendo atendida por você, e você vai fazer para ela intervenções que sejam necessárias ou não. A ideia do parto humanizado é que a gente não faça intervenções, se possível, né? Mas às vezes elas são necessárias e um bom obstetra, um bom assistente, ele vai saber quais são as intervenções necessárias, quando elas são necessárias e quando elas são prejudiciais. Quando a gente fala de parto humanizado, a gente não está falando de protocolo, a gente está falando do parto sem nenhum tipo de intervenção que não seja consentida pela mulher. Então, a mulher pede as intervenções, se elas couberem, obviamente, naquele contexto, se for de acordo, né, com a equipe, tanto a equipe sugerindo para a mulher, quanto a mulher sugerindo para a equipe, e elas, em anuência, fazem a escolha da mulher. Então, a mulher pode escolher se ela quer ficar se movimentando livremente durante o parto, se ela quer ou não passar por algum procedimento analgésico, as posições do momento do expulsivo, então a hora que o bebê vai nascer, ela escolhe a posição, então ela não é colocada numa posição de litotomia, né, posição ginecológica, para que seja mais confortável para o médico, entendeu? Então o parto humanizado é um parto em que a mulher é empoderada para fazer as escolhas nos momentos em que ela decidir. O parto humanizado não é sinônimo de parto em casa, não é sinônimo de parto na água, não é sinônimo de parto sem anestesia. Existe muita confusão e existe muito preconceito em relação à palavra humanização, né? Quando, na verdade, o que a gente busca é só sair desse modelo muito tecnocrático de não enxergar a pessoa que está na nossa frente como um indivíduo mesmo, né? Assim, o parto normal ele pode ser um parto que é extremamente violento, né? Algumas mulheres ficam muito traumatizadas com o parto normal, então... E até tem muita gente que tem medo de parto normal por causa de histórias, né? As pessoas gostam muito de falar de porque a vizinha da cunhada do meu amigo teve um parto horrível e assustam as gestantes. Eu não sei porque que tem essa cultura de aterrorizar as gestantes, mas ela existe. E a gente tem cesáreas que, eu não sei se dá pra gente chamar de humanizadas, mas existem cesarianas que são muito respeitosas. Então, assim, eu, por exemplo, trabalho num modelo que eu só realizo cesarianas quando elas têm indicação médica. Então, eu não realizo cesariana eletiva, uma cesariana que a paciente pede porque é a opção dela. Quando uma mulher me procura e ela quer uma cesariana sem indicação médica, eu acabo encaminhando ela para algum colega, porque eu tenho alguns conflitos em relação a isso, né? Mas quando eu realizo uma cesariana com indicação médica, então, por exemplo, um sofrimento fetal, que a via mais rápida de nascimento seria cesariana, ou um descolamento de placenta, uma placenta prévia, né? São várias indicações de cesarianas que são absolutas, ela pode ser mais humanizada. Então, o que a gente faz? A gente primeiro coloca os campos, né, os campos cirúrgicos, que são aqueles panos, né, de forma que a gente consiga passar o bebê, a gente retira o bebê do útero e já passa o bebê por entre os campos. A pediatra recebe esse bebê em cima, onde está o colo da mãe e o rosto da mãe, e esse bebê já repousa sobre o peito da mãe, enquanto a gente está suturando o útero, antes de dequitar a placenta, antes de tirar a placenta, de cortar o cordão. Então, principalmente para mulheres que já passaram por cesarianas e que às vezes vão ver os nenéns horas depois, uma mulher que tem uma cesariana e é uma cesariana que ela entra em contato com o bebê imediatamente, que esse bebê às vezes já sai do útero querendo mamar e já mama enquanto a cirurgia está sendo realizada,
Isso para a mulher e para o bebê faz uma diferença muito grande. Cesariana humanizada é quando você realmente indicou, porque havia uma indicação médica para aquilo, uma indicação precisa, né? E que você permita que essa mãe encontre o bebê mais cedo. Isso faz muita diferença, né? O que a gente chama de hora de ouro, que é a primeira hora. O neném nasce, eles têm essa primeira hora que é muito importante para o neném sentir o calor da mãe, a mãe sentir o cheiro do neném, o neném conseguir mamar. E se a gente tira isso da mulher, se a gente só vai apresentar esse neném para a mulher depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem mulheres que ficam muito tempo sem ver os nenéns depois que elas têm cesáreas, né? Esse tempo é um tempo perdido, ele não volta mais. Existem sim partos normais que não são humanizados, que são cheios de protocolos e procedimentos invasivos, intervenções desnecessárias. A mulher não precisa necessariamente usar ocitocina, o parto está fluindo normalmente, mas o protocolo do hospital é que ela utilize ocitocina a partir de determinado estágio do parto para acelerar o processo. Então, ele pode ainda ser um parto normal, vaginal, mas com uma intervenção que não seria necessária, que se a gente deixasse fluir normalmente, esse parto aconteceria. Existem até alguns procedimentos dentro mesmo do parto vaginal, normal, que são considerados violências obstétricas, né? Então, manobras de Cristeller, né? Existe, por exemplo, hoje em dia a episiotomia é considerada uma técnica que pode ser considerada uma violência obstétrica, né? Porque se a mulher não consentir que faça, às vezes ela não tem uma indicação, né? Humanizado, ele vai fluir no fluxo do parto normal. Por que a gente considera humanizado? Porque ele sai daquele processo protocolar de dentro de um hospital e ele é no ritmo da mulher. Então ele pode demorar muito mais do que um parto que é normal, cheio de intervenções, porque as intervenções elas levam a várias cascatas. Então, uma vez que você coloca, por exemplo, uma ocitocina, você provavelmente, as contrações vão ficar mais doloridas, vão ficar mais frequentes, então a mulher vai pedir analgesia. Quando ela faz analgesia, muitas vezes ela não pode mais se movimentar, muitas vezes ela não pode escolher a posição para o parto. E, ao posto que, se eu faço um parto humanizado, eu não vou interferir no processo da mulher.